Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os parceiros do Instituto Brasil Solidário. Eu sou Luiz Salvatore. Esse é mais um Diálogos do IBS, a nossa proposta que busca trazer boas entrevistas e uma boa conversa de forma objetiva em temas super interessantes. E o nosso diálogo de hoje é muito especial. A gente traz um tema de uma tecnologia que nos acompanha há muitos anos: rádio, da escola à vida profissional. Sabemos atualmente que estamos ligados às mais diversas tecnologias, mas a rádio nunca perdeu o seu espaço. E claro, nós aqui do Instituto Brasil Solidário promovemos o nosso eixo de educomunicação, oficinas completas de rádio, quando montamos equipamentos profissionais em escolas públicas e principalmente oferecemos cursos, a formação completa para que alunos e educadores possam exercer o seu protagonismo nesse poderoso instrumento de comunicação. E quando a gente alinha a rádio junto com a escola, é claro que a gente pode encontrar um instrumento pedagógico muito inspirador. Ao implantar a rádio, a rotina e as habilidades das escolas e alunos se modificam de forma muito positiva e quase de imediato, como afirmam nossos educadores. A rádio fomenta a mudança de questões disciplinares e é um dos maiores exemplos ainda de inserção no mercado de trabalho de muitos jovens que são atendidos aí pelas ações nas cidades brasileiras. E para falar dessa temática de hoje, eu trago 3 parceiros, amigos de longa data. Meus queridos Jefferson Maciel Teixeira, falando lá da Bahia, mestre em educação, membro do Grupo de Pesquisa em Educação e Comunicação, gestor escolar, coordenador pedagógico, professor de história, educomunicador atualmente na rádio Vida FM 107.9 aí de Irecê, e especialista em gestão e organização da escola e metodologia do ensino superior. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Luiz? Prazer estar aqui mais uma vez. Com certeza. Fala de rádio, o nosso coração pulsa bem forte, né? Com certeza. Alex Machado, jornalista, falando lá da Ilha Comprida, Vale do Ribeira, em São Paulo, radialista e locutor esportivo há 28 anos, atuando na área da comunicação em todas as suas vertentes. Alex é dono de uma das vozes mais belas do Brasil, enérgico no palco, como nos conhecemos, né? E sempre de presença potente com seu carisma, incluindo nessa trajetória muitos anos de locução nos palcos do Rally Internacional dos Sertões, aonde nós nos conhecemos em 2001. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo, Luiz. É um prazer participar com você. Obrigado pelo convite. Vamos abordar um assunto que, para mim, é muito querido. Vamos falar de comunicação. É o que sabemos fazer, né? Boa tarde, boa noite e bom dia a todos. E, com muito orgulho, Alex, né, também passo aqui para o nosso ex-aluno, o Jefferson Passos, falando de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Jefferson é morador do distrito de São Jorge, tem só 23 anos, uma longa carreira ainda pela frente, e ele participou das nossas oficinas de comunicação em 2011 a 2013. Atualmente, o Jefferson atua como educador social no projeto Turma que Faz, que é um projeto local ali de São Jorge, e é produtor na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Tudo bem, Jefferson? E aí, Luiz, tudo bem? Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E com o mestre Alex, né, ao saber que ele é um grande locutor. E o Jefferson, meu xará, é um prazer. É isso mesmo. Hoje temos aqui reunido um time de grandes. E, Alex, é com você que a gente começa. Sabemos que a rádio transforma vidas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua trajetória pessoal, como você se tornou um radialista profissional, pontos altos e baixos da carreira como radialista, até chegar nos palcos do Rally dos Sertões. Perfeito. Eu não consigo falar do rádio sem falar da música. Eu sou, antes de ser jornalista, radialista, eu fui tuneiro, muito tempo, nas músicas de São Paulo. Cantei muito tempo nas casas noturnas de São Paulo, para Lília Gonçalves, numa das casas,
E sou músico também, eu sou tubista, eu toco baixo tuba. Eu estudei música, e a música, o palco, a música, enfim, foi me levando para a área da comunicação. E lá na década de 90, meados ali dos anos 90, eu me interessei pela rádio, um amigo, tudo muito por acaso, um amigo, ele montou uma rádio e me convidou para fazer um programa jornalístico, um programa dele, sabia que eu gostava de ler, enfim, achou que eu ia conduzir bem o programa, todo muito amador, eu aceitei e fui realmente presenteado com sair do palco para a comunicação. E passei a ser radialista, encontrei ali um nicho de trabalho, me encontrei, essa que é a melhor colocação, me encontrei como comunicador, sou iguapense, eu moro no litoral sul de São Paulo, Iguape e Ilha Comprida são cidades vizinhas, Iguape é a mãe de Ilha Comprida, hoje eu moro em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Eu fui convidado para trabalhar numa rádio de Ilha Comprida e as coisas acontecem de uma forma muito, muito natural. O universo conspira e ele trabalha para te levar para onde ele quer. Nós não somos donos do nosso destino, da nossa vida, nós somos administradores dele apenas. Então, quis o destino que eu fosse morar em Ilha Comprida, trabalhar numa outra rádio, e a convite da prefeitura, do município, passei a fazer alguns eventos para o município de Ilha Comprida, que sediou um grande evento esportivo, isso em 1998, que era o Campeonato Brasileiro, 1999, Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. E não existia essa função no Rally brasileiro, o de locutor de esporte a motor, não existia. Eu fico feliz em ser o protagonista, o percussor, melhor dizendo, o percussor dessa modalidade. E quando me descobriram ali em Ilha Comprida, quem é esse maluco que está aí, né? Eu acabei entrando por acaso no esporte a motor. A história é um pouco longa, obviamente, que eu vou resumir aqui. Antes disso, houve uma pequena passagem minha pelo Autódromo de Interlagos. Nós fomos nos apresentar com uma escola de samba, olha que loucura, uma escola de samba na apresentação da largada. E aí eu entrei no mundo do esporte a motor, fui descoberto pelos promotores e fui até que um dia, por acaso também, morando em São Paulo, ali no período em que o rally ia largar, o Rally dos Sertões ia largar de São Paulo, ia ter uma passagem por uma cidade de Jandira, o construtor da pista do Rally dos Sertões, o índio, José Carlos Índio, me levou para uma reunião. E eu conheci a Simone e o Marcos Paladino nessa reunião, na pista que estava sendo construída para o prólogo e a tomada de tempo. O Rally dos Sertões você conhece bem. Sim. E a Simone falou, olha, nós estamos querendo levar um locutor para os Sertões, você se interessa? Eu falei, rapaz, é óbvio, né? Então, o que eu quero dizer é que as coisas foram acontecendo sempre muito, estando no lugar certo, conhecendo as pessoas certas, na hora certa, e abraçando essas oportunidades, não deixando o vagão passar e não subir nele, o cavalo cilhado e não montar nele. E é mais ou menos isso. E estou até hoje, há 28 anos, aí como comunicador, e nos Sertões já vou para a minha 16ª participação, o maior rally das Américas, o segundo maior rally do mundo, e a intenção é chegar em 2022 como o maior do mundo. Uma felicidade. E tem o meu programa de rádio de segunda a sexta-feira, um programa de 4 horas, né, das 8 ao meio-dia, onde a gente aborda diversos assuntos. É uma revista eletrônica no rádio. Que delícia, né? E a comunicação é isso, né? A comunicação, ela faz a gente entrar em mundos novos, né? E essa trajetória é muito interessante, né? Você acredita que uma voz muda a vida de alguém? A voz e
a pessoa que usa a voz é 50%. Com o conteúdo, né? Você precisa juntar a voz com o conteúdo mesmo. Não adianta você... A gente vê por aí lindas vozes. Vozes, como eu disse, é 50%. Aquilo que você diz é que é o mais interessante. É um complemento das duas coisas. Tem a pessoa e a voz. Que delícia. Alex, e para fechar, a rádio trabalha muito com linguagem popular, né? Então, é uma maneira, às vezes, mais até informal de se comunicar. Nesse momento, você tem percebido que o esclarecimento dos fatos que estão acontecendo em relação à Covid-19, se transmitidos pela rádio, são mais adequados ou menos adequados para comunicar a verdade para o teu espectador, para o seu ouvinte? Eu não quero aqui puxar a sardinha para o meu lado, mas o rádio, ele é feito de pessoas que tem uma intimidade com o seu ouvinte. Com isso, o radialista ele se obriga, né? Ele se vê obrigado a ser verdadeiro e ser muito transparente. Ele é o amigo das pessoas que o ouvem. Nós somos amigos. Nós nos identificamos, somos muito próximos. O rádio tem esse poder, ainda tem esse poder de ser o amigo do ouvinte, né? Tem essa vantagem. E eu vejo que o rádio ele chega nos lugares onde a internet não conseguiu chegar. Ainda não conseguiu chegar. Que outros veículos de comunicação não conseguiram chegar. O rádio... Por isso, o radialista tem que se policiar para ser o mais verdadeiro possível, o mais transparente. Eu falo por mim, tomar muito cuidado com aquilo que ele divulga, com aquilo que ele aborda. Eu não tenho dúvida que o rádio é, hoje sim, uma das maiores ferramentas para difundir a informação correta. E nesse momento, nesse período que nós estamos enfrentando aí da Covid, a informação ela é muito valiosa. É uma arma poderosa no combate, nesta guerra aí, porque, de fato, é uma guerra contra um inimigo invisível. Então, o rádio ele tem realmente essa missão. E o radialista, por isso que eu falei, e volto aqui dizendo, não basta a voz, tem que ter todo um conteúdo e a responsabilidade, acima de tudo, de comunicar a verdade, de informar o que é correto. E, obviamente, porque você está cuidando de gente. O radialista cuida de pessoas. Ele fala a alma das pessoas. Ele transmite emoção. O radialista, ele fala daquilo que está dentro do seu coração. Então, hoje, nesse momento, o radialista, mais do que amigo do ouvinte, ele é um parceiro, né, nessa luta contra o Covid-19, sem dúvida nenhuma. Alex, muito bacana a sua fala, muito inspiradora. E você comentando, eu me lembro muitas vezes que a gente está no carro sozinho e a gente realmente se habitua com alguns programas e aquele núcleo de radialistas, aquele núcleo passa a ser, parece que pessoas amigas, né? E a gente não tem essa empatia, às vezes, com um apresentador de televisão. Mas na rádio a gente tem a sensação de estar ali naquele ambiente, participando junto, às vezes com um diálogo a 2, a 3, é muito bacana. Então, porque o diálogo ele incentiva, o rádio ele incentiva os muitos sentidos, né? A imaginação, ele envolve você. É como ler um livro. Você está lendo um livro, você viaja naquela história, você tem que mergulhar naquela história. E o radialista, ele é um contador de história, ele te envolve e, consequentemente, ele se torna uma pessoa muito próxima, vira uma relação muito íntima. E nas nossas formações a gente trabalha muito bem isso, o uso criativo da voz, né? E aí, como eu falei no começo, aqui pelo Instituto Brasil Solidário, nós acreditamos muito, não só nesse uso criativo, mas nas possibilidades também pedagógicas, né? Mesmo numa rádio profissional ou comunitária, por ser, como nós falamos também já,
um dos principais meios de comunicação. Então, em cada cidade sempre terá uma rádio operando e com isso vem uma grande responsabilidade do radialista, do produtor, daquilo que está sendo gerado. Muito interessante. Professor Jefferson Maciel, meu grande amigo, como educador de referência que você é para todos nós, um grande parceiro pessoal nas formações aí de jovens e educadores para esse uso criativo. Qual a importância para você da rádio escolar no que diz respeito a esses aspectos pedagógicos, né? Que tipo de impacto a rádio pode causar num espaço escolar, Jefferson? Boa tarde. Primeiro, Luiz, eu queria agradecer de participar desse momento. Ouvir o Alex Machado aí me deixou muito feliz. Eu sou amante, você sabe disso, e sou amante do rádio e trabalho numa rádio comunitária, no jornal comunitário já há 2 anos, né? E por influência das atividades que a gente desenvolve no Instituto Brasil Solidário, sou muito grato a tudo que tenho aprendido. E quando você, no início desse diálogo, tentou diferenciar o Jefferson educador do Jefferson aluno, na verdade não conseguiu, porque também eu sou o Jefferson aluno, né? Somos eternos aprendizes. Você sabe disso, né? E agora sempre marcha em aprender. Luiz, inicialmente a nossa oficina, eu faço parte já há muito tempo do teu lado, nós temos dito que ela é uma oficina de possibilidades, né? E a gente trabalha com várias possibilidades da voz, várias possibilidades de como se comportar como profissional. A gente trabalha com possibilidades, não só a oficina de educomunicação, mas todas as oficinas do Instituto Brasil Solidário são oficinas de possibilidade. E quando o Alex faz esse elogio ao trabalho, a gente quer estender a todas as oficinas, né? Dito isso, eu acredito muito na proposta da rádio escolar, né? E acredito também nas ações pedagógicas. As ações pedagógicas, elas são de extrema importância. Eu tenho dito lá com os meus alunos de rádio escolar, que, aliás, estão chegando na rádio comunitária, da Rádio Luiziana Filho, que trabalham na Rádio Vida, do meu lado, junto comigo, com o programa, que é o Jorge Gabriel, a Iris e o Cauã, que estão fazendo excelente trabalho na Rádio Vida, que surgiram lá da rádio, de um fruto que o Instituto Brasil Solidário deixou lá na Escola Luiziana Filho. Esse fruto, ele foi molhado, ele foi cuidado e hoje está gerando outros frutos. Obrigado sempre por essa possibilidade. E eu tenho dito que a rádio ela não pode ser a rádio escolar não pode ser um lugar isolado da escola. Ela está a serviço da escola, mas não pode estar isolado da escola. E, inicialmente, para se falar nos aspectos pedagógicos, a gente tem que falar primeiro nos aspectos de identidade. Qualquer rádio, seja ela comercial, seja ela comunitária, ou seja ela escolar, ela precisa ter uma identidade. Para ter identidade, a gente precisa pensar na questão do nome, do slogan, a questão da imagem da rádio, que a gente faz questão de trabalhar muito na nossa emissora lá na escola, a questão do perfil, a questão dos componentes, a questão da grade de programação, né, do relógio de programação, a questão da periodicidade dos programas, ela acontece diariamente. Não adianta a gente montar um grupo de rádio escolar na escola se funciona terça-feira, depois no sábado vai funcionar novamente na quarta-feira e não tem essa organização. Para que isso aconteça, para que essa identidade ela seja enaltecida e ela floresça, nós precisamos ter a palavra mágica chamada planejamento. Não existe ações pedagógicas concretas e eficientes e eficazes se não pensarmos no planejamento. Assim também acontece na rádio comercial. Existe o planejamento na rádio comunitária e na rádio escolar também não pode ser diferente. Então, a rádio escolar ela está a serviço da escola, ela está a serviço dos componentes curriculares, não só de maneira informativa, porque muita gente direciona a rádio apenas para a questão da informação. Rádio não é só informação. Rádio também é dar visibilidade aos projetos criativos da escola. Se produz interessante na escola, Luiz. Se produz muito texto, você sabe disso, que você está em nossas escolas constantemente. Se produz muitas produções textuais e, às vezes, o professor não dá visibilidade. Então, a rádio é um espaço de visibilidade de produções autorais. Eu estou até escrevendo sobre isso. Eu peguei um pouquinho da minha dissertação do mestrado e estou agora escrevendo sobre visibilidade autoral na escola.
Que visibilidade autoral a gente dá aos nossos alunos? Que espaço de protagonismo, de agentes criativos a gente está dando? Eu acho que a rádio seria esse espaço, né, da gente dar visibilidade às produções autorais da escola. Somado a isso, nós temos que entender que a rádio também está à disposição dos componentes curriculares. Toda a escola que o Instituto Brasil Solidário passou deixou uma rádio instalada, deixou orientação didática e técnica, é importante, Alex, a gente tratar disso, e deixou orientações metodológicas. Não é simplesmente você deixar o equipamento. Então, a rádio precisa transitar entre os componentes curriculares, precisa ser um instrumento da disciplina de português, precisa ser um instrumento da disciplina de ciências, de geografia e todas as demais. Então, a rádio precisa articular isso. E, pedagogicamente, o que é que eu consigo trabalhar com a rádio? Primeiro, a questão da oralidade. Eu tenho alunos aqui que tinham dificuldade de colocar a opinião dele na aula de português. Depois da rádio, a professora falou, poxa, Jefferson, agora você tem que conversar lá para o aluno para ele parar de falar. E a gente está fazendo com esses meninos sejam protagonistas na sala de aula. Desenvolve a escrita. Então, você tem que trabalhar com escrita. Não existe, em estúdio de rádio, por exemplo, não existe a possibilidade de você trabalhar sem ter um papel do lado, sem ter um caderno, sem ter uma agenda. O Alex sabe disso. Jefferson também sabe disso. Então, olha lá, está aqui, ó, está aqui. Verdade. Isso é importante, né? Aí vem a questão da leitura, porque se você vai vincular uma notícia, você não pode vincular sem antes ler pelo menos 3 vezes essa notícia, para você se apropriar dela. Então, a leitura é algo latente no trabalho pedagógico da rádio, né? Não podemos esquecer da pesquisa. Ora, existe radialista que não pesquisa? Existe, por exemplo, jornalista? É impossível. Então, se o professor utilizar o espaço da rádio para fomentar a pesquisa, para fomentar a análise das notícias, para verificar se algo é fake news ou não, nossa, nós estamos dilacerados, Luiz, pela fake news. E nós, do Instituto Brasil Solidário, já saímos da caixa antes. A gente falava de fake news há anos atrás, já alertando. E agora, com esse período de pandemia, as coisas estão se agravando em relação a fake news. Então, 2 aspectos importantes, para não demorar muito. A valorização da comunidade, a cultura. A rádio serve pedagogicamente para valorizar a cultura onde a escola está inserida. Você conhece onde a escola Luiziana Filho está inserido, no bairro São Francisco, que antigamente se chamava de Malvina, em alusão à guerra entre Reino Unido e Argentina. Imagina o aspecto de violência que tem nessa comunidade. E a rádio serve para fomentar o que se produz de bom. Então, para finalizar mesmo, agora definitivamente, é importante nós salientarmos que a rádio não é uma ferramenta, pessoal. Quando eu falo de rádio, eu fico agitado. A rádio ela não é uma ferramenta, não é apenas uma muleta que eu tenho que usar quando eu tenho necessidade. A rádio é estruturante do processo de ensino-aprendizagem. Ela deve permear constantemente nas relações interdisciplinares, multidisciplinares e de diálogo na escola. Muito lindo. Deveria estar em todas as escolas do Brasil, né? Às vezes a gente se pega justamente com esse desejo. Alguma história especial lá da Luiz Viana ou da Rádio Vida para trazer aqui? Alguma história assim, essa eu preciso contar? Um desdobramento, alguma coisa que te marcou profundamente nessa trajetória, ou na escola, ou na Rádio Vida? Sim, a história do Jorge Gabriel. Jorge Gabriel era um aluno extremamente indisciplinado. E quando eu fiz a inscrição do Jorge Gabriel para a oficina de rádio, eu fui praticamente crucificado em praça pública, porque o Jorge Gabriel era um problema na escola, mas eu resolvi apostar no Jorge Gabriel, porque assim como você apostou em mim, eu deveria apostar sim no Jorge Gabriel, e apostei todas as fichas e coloquei Jorge Gabriel, onde ele, inclusive, ele tem um certo nível de dificuldade. E Jorge Gabriel hoje está na Rádio Vida, trabalhando junto comigo, fazendo Sexta do Reggae, um programa de reggae especial, que eles ouviram na rádio Luiziana Filho, e disseram, olha, isso aqui dá certo, nós não temos um programa de reggae aqui em Irecê. E eu falei, vamos apostar
Jorge Gabriel. O Jorge Gabriel está fazendo esse programa, desenvolveu de maneira impressionante a oralidade. Hoje é uma pessoa respeitada no bairro São Francisco. O aluno indisciplinado, que era taxado de que não tinha jeito, teve jeito, passou pela Rádio Luiziana Filho, passou pelas oficinas que o IBS deixou a semente e hoje é membro titular de um programa na Rádio Vida FM, coisa que me deixa muito feliz e emocionado. Isso é muito Eu tenho um exemplo parecido. Luiz, desculpa cortar. Não, pode falar. Eu tenho um exemplo parecidíssimo na rádio em que eu atuo. Um colega, um amigo e um menino do bem que tinha se perdido aí pela vida, né? Mas eu sabia que ele tinha potencial e ninguém mais acreditava nele. Todo mundo é aquela história, todo mundo condena, né? Antes de estender as mãos. Mas abriu uma vaga, nós precisávamos de um radialista por determinado horário. Eu não sei porquê, aliás, até sei, né? Porque a gente sempre acredita que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Eu acreditei naquele menino e o chamei para uma conversa, fui até a sua casa, conversei com ele e após essa conversa o convidei. Chamei a responsabilidade, colocamos ele naquele horário, que não era um horário muito difundido, e colocamos ele para trabalhar. Esse menino já fazem 5 anos que está comandando o programa. Por questões óbvias, eu não vou citar o nome dele, mas ele está lá. E hoje ele é uma outra pessoa que ninguém acredita que ele pudesse ter se transformar. Ele é uma pessoa realmente que me dá muito orgulho. Que bom você, professor, ter esse assunto. Como o rádio, ele é amplo nas suas ações, meu. Ele não é apenas uma ferramenta, até me corrijo aqui, não é apenas uma ferramenta, ele é muito mais abrangente do que isso. Ele é um educador mesmo, e eu fico muito feliz com essa história. E hoje ele está lá, está muito bem, viu? Está muito bem. Quem não acreditou, quem apostou ao contrário, perdeu. Que delícia, né? E essas histórias são muito inspiradoras mesmo. Eu nunca me esqueço, a primeira rádio que nós montamos, acho que eu nunca nem falei isso para o professor Jefferson, né? Mas foi no ano de 2009. Então, nós temos pouco mais de 10 anos com o projeto de rádio. E quando nós ligamos o equipamento ali, foi numa cidade de Balsas, lá no Maranhão, que você, Alex, conhece. Quando nós montamos na Luiziana Filho, aquilo foi uma luz que se acendeu numa escuridão. E de lá para cá, todas as atividades realizadas em escola foram acompanhadas de uma rádio escolar. Eu nunca esqueço realmente daquele momento, onde ligamos a primeira vez que o som ecoou, que nós pegamos os alunos e colocamos ali um trabalho de produção com eles. Aí muitas coisas boas aconteceram depois, mas ali naquela primeira vez é algo que eu nunca vou esquecer, nunca posso esquecer. E o Jefferson... Só falar para o professor Jefferson aí, professor Jefferson, o senhor está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que retórica esclarecedora. Eu fiquei encantado aqui com a sua eloquência, viu? Parabéns. É isso mesmo, Alex. Por isso que eu falo que é um grande amigo, companheiro das oficinas mesmo. Fazendo a coisa certa. A gente está em casa hoje, viu? E a gente traz, então, um aluno, né? Que tem mais ou menos um processo que veio nessas primeiras rádios. Então, o Jefferson Passos, a gente conheceu ele em 2011, então 2 anos depois, né, da primeira rádio, então já evoluindo um pouco na nossa oficina de radialismo. Ele participou das atividades na Vila de São Jorge, lá na Chapada dos Veadeiros. Jefferson, como aquelas formações, né, que já tem quase 10 anos, como essas formações mudaram a sua vida daquele momento para agora? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Alex. E meu xará, o Jefferson. Então, naquela primeira rádio que nós fizemos, dá um pouco de medo, né? Porque eu nunca tive aquela sensação, né, de estar assim numa rádio. E mudou muito porque de lá para cá abriu vários caminhos, né? Que até hoje
com a chegada da rádio aqui, essa rádio comunitária, que era muito recente, tem alguns dias. Então, como eu já tinha feito essa parte da primeira rádio, que o IBS trouxe para a escola, me esclareceu várias coisas, tirou meu medo, né? Porque eu não sabia que eu ia ser um comunicador assim, né? Para passar para as outras pessoas e tudo. Então, me facilitou muito, né? Para eu comunicar, para eu aprender também a locução, atuar naqueles equipamentos, né? Essas partes técnicas e tudo. Então, a rádio da escola aqui da Vila de São Jorge, que o IBS montou, ela seguiu vários anos, né? Até enquanto a gente estava lá, porque como aqui é uma escola só, do ensino fundamental, então quando a gente termina ela, vai para o ensino médio em Alto Paraíso. Então a gente não atuou mais na rádio escolar daqui da escola. Aí a gente deixou para os próximos, que são os meninos agora, que é uma outra geração, né? Então toda vez que a gente ia lá na rádio, a gente mostrava, fazia as rádios novelas com o professor Aguinaldo, que ele nos orientava. Então, a partir daí, eu fiquei bem animado. Falei, agora eu quero participar das rádios e tudo. E aqui não tinha rádio, né? Só tinha essa rádio na escola. Então, com essa chegada, eu me funcionei depois dessa primeira rádio de IBS que montou na escola. Eu estou bem animado agora, sabe? Então, eu voltei há 10 anos atrás, que tem um tempinho, me fez voltar e eu falei, não, eu quero isso, né? Lembrando que a rádio do IBS me incentivou muito até hoje, na parte da comunicação, de ator, de tudo, da filmagem, enfim, então, mudou muito a minha vida. Agora eu estou estudando mais para ser um locutor, igual o Alex, se você chega lá, e estou no processo, né? Então, mudou muito, abriu vários caminhos a rádio. Eu estou aprendendo ainda, né? Sempre tem as falhas e tudo. E nessa jornada, eu coordeno a rádio agora, essa rádio comunitária que chegou. Era um desejo nosso, há muitos anos atrás, ter uma rádio para a gente comunicar com toda a comunidade. Então, essa rádio comunitária chegou, e não tinha ninguém para coordenar, né? Assim, orientar, montar o roteiro e tudo. E aí, então, a rádio, ela se abrangeu junto com o projeto Turma que Faz, que é um projeto sociobiodiversidade, né? Que a gente faz com as crianças aqui. E com a chegada da pandemia, a rádio caiu do céu, foi um presente. Porque agora a rádio vai ser uma forma da gente se comunicar com as crianças. Então, nesse projeto, a gente atende as crianças de 5 a 18 anos, e a mais velha, a nossa mestra Doroti, que tem 74, então ela aqui coordena. Então, agora a rádio é nosso meio de comunicação nesse momento da pandemia, para a gente chegar com os conteúdos para os adolescentes, as crianças e tudo. Então, agora, é igual o Jefferson falou, né? Tem que ter muita clareza, explicar melhor, porque para uma criança de 5 anos tem que ser bem detalhado, coisa rápida, mas na prática. Então, a rádio chegou e cada dia a gente monta um programa, a gente mesmo é que monta o nosso roteiro, né? E é 1 hora só, é de 10 às 11. Daí, então, a gente mesmo monta nosso roteiro, né? Cada quadro, entre 5 minutos, mais ou menos, esse programa dura 1 hora. E nesse programa, a gente fala sobre cultura, principalmente da cultura local, que aqui a gente é rico em cultura. E aí, durante a primeira semana da rádio, a gente montou o roteiro, daí cada quadro tem um tema. Aí tem a música de vinheta, de BG, desculpa, que fala que é a música de fundo. Aí a gente se apresenta, eu e mais um profissional, né? Mais um educador do projeto Turma que Faz. Aí vira um diálogo. A gente conta histórias, a gente faz as brincadeiras do que é o que adivinha, radionovela. Radionovela é muito legal. Radionovela. Que legal. Jefferson, muito bacana a sua fala. A gente sabe da importância que é uma rádio comunitária.
e pode ter certeza que o seu trabalho está só começando. Você vai ter muita coisa pela frente. Olha quanto aprendizado você teve aí com o Alex. De repente, até para sair do ambiente da rádio, para ir para o ambiente dos eventos culturais. Né? A gente sabe que a Vila de São Jorge recebe tantos projetos interessantes e que, com certeza, vai ser muito rápido de você sair do ambiente do estúdio, da rádio, para ir também para esses ambientes de diálogo nos eventos. Vai ser muito bacana. Alex, eu queria agradecer muito a sua participação. Jefferson, professor de IDC também, Jefferson Passos também. Hoje é um dia muito especial dentro de um assunto que a gente realmente gosta muito. Nosso Diálogos fica no canal do YouTube do Instituto Brasil Solidário, dentro da pasta Diálogos, então a gente tem que compartilhar ali com todo mundo. No Instagram, usa a hashtag Brasil Solidário ou IBS e facebook.com/Instituto Brasil Solidário. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, a parceria, esse momento tão agradável que a gente teve sobre o falar da rádio aí, que nos toca muito e com certeza é super importante neste momento e na história da comunicação. Obrigado a todos, viu? Gratidão. Muito obrigado, obrigado, Luiz. Obrigado, foi uma honra participar. Obrigado, Luiz. Só fazer uma cobrança aqui, eu preciso conhecer Alto Paraíso, viu? Que você me falou para mim, eu quero conhecer mesmo. Obrigado pelo profissional que eu sou, obrigado ao Instituto. Existe um Jefferson antes do Instituto e depois do Instituto. Eu acredito que o Jefferson está melhorando a cada dia. Obrigado, te amo, viu? Na vida a gente vai encontrando pessoas, né? E algumas passam, outras ficam, e não é preciso que você as encontre todo dia para saber do valor que elas têm e a importância que elas têm nas nossas vidas. Quero dizer para o Luiz que ele é uma das pessoas que ocupa um lugar muito especial na minha carreira, na minha vida profissional, e eu tenho realmente um carinho muito grande por você e, acima de tudo, uma admiração, Luiz, pelo trabalho que você realiza, que começou como esse trabalho do Rádio Escola. Começa sempre plantando uma semente, como diz o professor Jefferson, a gente vai lá regando, ela cresce, floresce, vira uma árvore frondosa, os frutos são saboreados e as sementes vão germinar e se tornar outras árvores, e é isso que você está fazendo. Obrigado por essa plantação de amor que você está fazendo, grande Luiz Salvatore e o Instituto Brasil Solidário. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado, gente. Juntos construímos.